na área de astrofísica estelar, em particular no estudo de processos de alimentação e feedback de buracos negros supermassivos em galáxias. Possui doutorado pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez pós-doutorado na Universidade de Maryland e no Instituto do Telescópio Espacial, e estágio sênior na Rochester Institute of Technology e Harvard Center for Astrophysics. Atualmente é professora colaboradora da pós-graduação do Instituto da Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é chefe do grupo de pesquisa de astrofísica. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ABC, bem como da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, TWAS. Em 2015, ela ganhou um prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência e, em 2018, a Medalha Nacional do Mérito Científico. Também atua em alocação de tempo em grandes telescópios, como o telescópio Hubble, ALMA, ESO, Gemini e o James Webb. É coordenadora do projeto PRONEX, FAPER-RGS, AstroSul. Foi presidente e agora é vice-presidente da comissão X1 e da International Astronomical Union, e criou o grupo de pesquisa AGN-FIS, que utiliza espectroscopia de campo integral em grandes telescópios para mapear cinemática de gás em torno desses buracos negros supermassivos. Essa é a pessoa que nós vamos ouvir a palestra agora, e é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter participado do evento, concordar em estar aqui. Estamos ansiosos pela sua palestra. Agora eu te passo a palavra. Bom, bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e agradeço ao Alexandre, né, por ter me apresentado assim. Bom, então vou falar sobre os buracos negros. Então essa manhã é dos objetos compactos, né? Depois da excelente palestra da Débora sobre estrelas de nêutrons, né? O estágio posterior, né, de concentração de campo gravitacional são justamente os buracos negros. Então, eu vou dividir aqui a minha tela para começar a minha apresentação. Estão todo mundo vendo a minha tela? Sim, tudo certo. Tá, então vamos lá. Então, o meu trabalho atual, mais ativo, digamos, é a alimentação de buracos negros e o feedback, né, desses buracos negros supermassivos, principalmente no centro das galáxias. Então, eu vou falar um pouco sobre eles e vou falar também sobre um projeto que foi aceito, né, um projeto nosso que foi aceito para ser observado com o telescópio James Webb, né, que é o instrumento astronômico do momento, né. Bom, então o roteiro do que eu vou falar, um pouquinho de perspectiva do nosso lugar no universo, o que é um buraco negro, os estelares e depois os supermassivos, e das galáxias ativas, que são aquelas galáxias em que o buraco negro supermassivo está capturando matéria. E meu trabalho, como eu falei, é alimentação e feedback de buracos negros supermassivos, e falar um pouquinho, então, do James Webb e o nosso projeto nele. Tá? Então, só para lembrar, né, do que a gente está falando, né? Agora a gente tem um monte de astrofotografia divulgada por aí, então nós estamos dentro da nossa galáxia, Via Láctea, e uma visão dela aqui nessa imagem da esquerda, uma imagem, e uma outra visão que a gente não pode ver, né, porque a gente está dentro da galáxia, mas a gente sabe que a gente está a 28 mil anos-luz do centro. Essa parte central da Via Láctea, que a gente chama de bojo, que é uma concentração central de estrelas, e o disco onde se concentram as outras estrelas que estão orbitando essencialmente o bojo. Nós estamos ali no disco, né, num braço espiral. As galáxias estão a milhões de anos-luz, até bilhões de anos-luz de nós, né? Então, a gente, por um lado, eu gosto sempre de mencionar, né, que
a gente está sempre olhando o passado do universo, né? Porque a gente está vendo Andrômeda, por exemplo, aqui nessa figura da esquerda, na imagem da esquerda, há 2 milhões de anos-luz, ou seja, a gente está vendo o passado dela, né? Há 2 milhões de anos atrás. A M87 é uma galáxia que só tem bojo. Estou dando ênfase ao bojo, porque a gente vai ver que os buracos negros estão nos bojos, né? Então, estou dando ênfase nos bojos. E a M87, que ficou super famosa, né? Porque é a galáxia onde se fez pela primeira vez a imagem do horizonte de eventos, né? No buraco negro, na M87, que está a 53 milhões de anos-luz de nós. Então, a gente está vendo, na verdade, como ela era há 50 milhões de anos atrás. E então, uma coisa muito legal que eu sempre gosto de falar quando a gente fala de astrofísica observacional, que é o que eu faço, né? Eu faço observações, que a astrofísica permite que a gente seja arqueólogos do universo. Porque quanto mais longe a gente está observando, mais para o passado a gente está observando. Então, em princípio, se a gente tem instrumentos com sensitividade grande, né, instrumentos cada vez melhores, a gente pode observar coisas cada vez mais débeis e mais longe. Então, mais para o passado a gente pode ir, né? E aqui há um esquema, né, do WMAP, que é um satélite que mapeou a radiação de fundo, onde a gente tem essa representação, né, do que a gente pode ver no universo. A gente tem a época presente, né, em que o universo está em expansão, hoje em dia a gente sabe que está em expansão acelerada, e quando a gente olha para longe, a gente está, em princípio, podendo ver todo o passado do universo, né? E a gente vê que o universo realmente ele se modifica, ele está evoluindo, né? Então, quanto mais para trás a gente está olhando, mais longe a gente está vendo o passado das galáxias como era, até chegar na chamada Era da Escuridão, que é antes de a gente ter as primeiras estrelas surgindo no universo, e aproveitando para dizer que né, enxergar o fim da Era da Escuridão e as primeiras estrelas explodindo no universo é um dos objetivos principais do James Webb, né? Que isso, então, deve ter acontecido, a gente acha, quando o universo tinha uns 50 a 100 milhões de anos. Bom, quando a gente olha, aqui a gente olha o campo profundo, ultraprofundo do Hubble, tá? Essa é a imagem do campo ultraprofundo do Hubble, a gente consegue extrapolar para todo o universo e chegar à conclusão que o universo tem mais de 200 bilhões de galáxias, né? E no centro de cada bojo, né, a galáxia tem que ter bojo, né? A gente tem um buraco negro supermassivo que tem uma massa que varia de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Então, aqui é uma representação de uma galáxia, o bojo, aquela concentração central. Então, se a galáxia tem bojo, o Hubble mostrou que tem um buraco negro supermassivo central. Fora os buracos negros supermassivos, a gente tem também os buracos negros estelares, né? Que é o final da vida de estrelas massivas, bem mais massivas que o Sol, mais do que 10 vezes a massa do Sol, que explodem como estrelas supernovas, e o caroço, né, sofre uma implosão que pode resultar numa estrela de nêutrons, das quais a Débora falou, ou um buraco negro. Então, só lembrando assim a física de maneira bem superficial, a física dos buracos negros, né? A gente tem aquela equação que a gente já aprende no 2º grau, né, no colégio, né, que a gravidade, a força da gravidade, né, segundo o Newton, né, que depende da massa do objeto, né, e inversamente proporcional à distância entre eles, né. Então, se eu tenho uma massa grande, como a da Terra, por exemplo, ou do Sol, né, eu tenho, cada vez que aumento a massa, maior vai ser a força da gravidade. E cada vez que eu diminuo o raio também, ainda aumenta com o quadrado do raio, né? Quer dizer, inversamente com o quadrado do raio. E onde é que isso vai parar? Se eu começo a aumentar a massa do objeto e diminuir o seu raio, né? E o limite é justamente no buraco negro, né? Qual é que é o limite da força da gravidade? A velocidade de escape se torna a velocidade da luz, aí é o momento que a gente diz chegamos ao buraco negro, porque nem mesmo a luz vai escapar
desse raio que foi derivado de uma forma resolvendo as equações de Einstein pelo Schwarzschild, né? Então, isso em 1915. Então, essa expressão do raio de Schwarzschild, que é só proporcional à massa do objeto, né? E essas considerações já foram feitas, pasmem, no século XVIII, século XVII, XVIII, né? Desculpe, XVIII, XIX, pelo John Michell e Laplace, né? Que eram cientistas, físicos e, filósofos, e eles chamaram isso de black star, né? Quando a gravidade fosse tão alta, eles já cogitaram que nem mesmo a luz poderia escapar. Bom, numa concepção mais moderna, a gente tem, então, a gravidade segundo Einstein, que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo introduzido pela presença de uma massa, né? Então, nessa concepção do Einstein, mais correta, né? E que representa melhor o mundo, a gravidade, a luz, não só os objetos seguem trajetórias dentro do campo gravitacional de outros, né? Mas também a luz segue trajetórias curvas, ela se curva devido à curvatura do espaço-tempo, né? E o movimento é dado de acordo com as equações de campo de Einstein, né? Onde a gente tem o lado esquerdo da equação, a curvatura do espaço-tempo é devido à quantidade de massa e energia desse espaço-tempo. Então, aqui a gente tem uma representação, né, da curvatura do espaço-tempo para diferentes massas de objetos, né? Então, a gente tem o Sol, que produz uma certa curvatura no espaço-tempo, uma anã branca, que é uma estrela, por exemplo, com massa igual ao do Sol, mas um raio muito menor, então aumenta a gravidade, a curvatura aumenta. Uma estrela de nêutron, né, com maior ainda a curvatura do espaço-tempo, e a máxima curvatura do espaço-tempo, né, que, digamos, podemos considerar a curvatura infinita, vai ser quando a gente tem um buraco negro e a matéria vai lá desaparecer numa singularidade, né, se concentrar lá dentro do buraco negro. E a gente vai ter um horizonte de eventos do qual nada escapa, nem mesmo a luz, né? Então, o horizonte de eventos, é importante mencionar, né, é uma superfície imaginária a partir da qual, derivado pelo Schwarzschild, resolvendo as equações de Einstein, e tem essa expressão, então, né, para a Terra, se a gente colocar a massa da Terra nessa expressão para o raio de Schwarzschild, dá 9 milímetros de raio, enquanto que o Sol dá 3 quilômetros de raio. E na Via Láctea a gente tem um buraco negro supermassivo com 4 milhões de vezes a massa do Sol e dá 12 milhões de quilômetros de raio. Para vocês terem uma ideia, isso aí seria 10% da distância do Sol à Terra, aproximadamente. Ok. Quando o buraco negro ele captura matéria, né, a gente diz que ele se torna ativo. E isso, essa forma de atividade ocorre com a formação, em primeiro lugar, de um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Porque a matéria, quando é capturada, ela conserva o momento angular, então, em geral, fica em órbita do buraco negro e, pelas forças de maré do buraco negro, acaba formando esse disco, né? E que a gente já viu, vocês devem ter visto muitas vezes essa imagem icônica, né, de um buraco negro. Então, aqui a gente tem estruturas, o disco de acreção, que a gente está vendo de perfil. Na verdade, a gente enxerga a parte de trás do disco de acreção aparece dobrada para cima pelo efeito de lente gravitacional. E embaixo, né, essa outra auréola, que é a parte da auréola que aparece embaixo do disco de acreção, é o lado de baixo daquela parte do disco que a gente vê dobrada para cima. Então, a parte de trás do disco a gente também enxerga, a parte de cima dobrada para cima, a parte de baixo dobrada para baixo, pelo efeito de lente gravitacional. Tá. Se a gente quiser fazer um esquema, né, isso aqui é um esquema de um paper que eu colaborei recentemente, de um núcleo ativo, onde a gente tem ali um disco de acreção representado pelaquela estrutura fininha, na forma de disco, a gente está vendo de perfil, e então, nesse trabalho, a gente está observando em vários comprimentos de onda, então a gente sabe que o raio-x vem da parte bem interna ali do disco, numa região que a gente chama de corona, e depois a gente tem
outros instrumentos que detectam radiação ultravioleta e até a radiação visível nas partes mais externas do disco, e depois a gente tem essas nuvenzinhas, que é o que a gente chama nuvens da região de linhas largas. Tá? Então, isso aí seria um esquema de um núcleo ativo, quando um buraco negro está capturando matéria. Tá, e como observar, então, os buracos negros? Né? Então, como os buracos negros não emitem radiação e tudo que a gente observa, né, no céu é através da radiação, então a gente tem que observar, por exemplo, a radiação de objetos que estão na sua órbita, seja o disco de acreção, seja essas nuvens mais externas que estão alimentando o disco de acreção. Tá? A gente também tem objetos, principalmente buracos negros estelares, sendo observados através de efeitos de lentes gravitacionais. Quando eles passam na frente de uma estrela, a estrela muda de brilho, a gente sabe que tem um buraco negro passando ali na frente, por exemplo. E desde 2015, a gente também tem as ondas gravitacionais, que eu entendo que a Débora falou bastante sobre isso, né? Que é o LIGO, o Virgo, esses instrumentos, né, que permitem observar, então, estrelas de nêutrons e buracos negros estelares. No futuro, a gente vai precisar, para detectar ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos, a gente vai precisar de um interferômetro desses no espaço. Aqui, então, só para lembrar da primeira imagem, né, como é que a gente observou pela primeira vez um horizonte de eventos, né, da galáxia M87. Então, isso foi feito através do Event Horizon Telescope, e como isso é muito pequeno, né, isso aí foi necessário um interferômetro com 8 observatórios trabalhando em conjunto, um trabalho de uma equipe de mais de 200 pesquisadores para conseguir fazer essa imagem, né, um trabalho observacional bem intenso, mas foi um marco, né, da história dos buracos negros, essa primeira observação do horizonte de eventos, e em 2022 a gente teve também observação do horizonte de eventos da Via Láctea, né, do buraco negro da Via Láctea, que é o Sagitários A estrela. Até, assim, como curiosidade, tem a comparação dos dois tamanhos, né, que M87 é uma galáxia elíptica gigante, né, então, por exemplo, essa auréola, que é a imagem do gás em torno do buraco negro, ele é maior do que a órbita de Plutão, enquanto que isso no M87, enquanto que no caso de Sagitários A, é a estrela, né? Ele é menor do que a órbita de Mercúrio, né? Então, Sagitários A estrela é um buraco negro supermassivo pequenininho, entre aspas, enquanto que a M87 é um gigantão, né? Bom, outras observações, né, de buracos negros ativos no universo, né? Então, uma observação bastante importante na história dos buracos negros supermassivos foi a dos quasares, que são os objetos mais luminosos do universo. Eles foram descobertos na década de 50 como fontes de rádio, e quando se observava no óptico, parecia uma estrela. Só que depois se descobriu, através da análise dos espectros, que eram objetos que estavam à distância de bilhões de anos-luz, e quando a gente corrige isso e calcula qual é a radiação que saiu dele, a quantidade de luminosidade dele, dava da ordem de 1000 vezes a luminosidade de uma galáxia inteira como a Via Láctea, né? Então, era algo assim que não se conseguia entender como é que poderia sair tanta radiação lá do centro desses objetos. Em 1990 em diante, né, o Hubble começou a fazer imagens desses objetos e mostrou que não eram estrelas, mas eram, na verdade, galáxias com um centro luminoso, né? Então, é um centro de galáxia muito luminoso, e a pergunta que resultou, então, é qual é a fonte de energia. Então, como é que a gente entende o buraco negro? Qual é o papel do buraco negro nos quasares? Tá? Então, quando um buraco negro captura matéria, ele fica ativo e forma, em primeiro lugar, um disco de acreção. Então, aqui no fundo, eu tenho uma imagem, digamos, uma concepção artística de um disco bem maior do que aquele outro disco que eu apresentei já para vocês, né? Em que a gente tem essa matéria orbitando o buraco negro, e a matéria, então, ela vai
sofrendo fricção com o resto da matéria que está sendo capturada ali, e vai aquecendo esse disco de acreção, né? E daí, então, vai havendo uma transformação da energia potencial gravitacional, né, que é perdida por essas partículas, em energia de aquecer esse disco de acreção, né? Quando a gente faz as contas, né, a gente chega à conclusão que a energia gravitacional liberada nessa captura de matéria é da ordem de 10% da energia de repouso, ou seja, 10% de mc ao quadrado. Então, 10% da matéria que é capturada vai ser transformada em outra forma de energia, né? Então, essa energia é radiação do disco de acreção. A gente também tem jatos de partículas relativísticas e tem vários casos que a gente tem ventos que saem do disco de acreção. E então é interessante comparar, né, essa eficiência, né, da transformação de energia gravitacional em outra forma de energia com a energia nuclear. Enquanto que a energia da fusão que a gente tira da fusão nuclear é 0,007 mc ao quadrado, na verdade, aqui está errado, né? Está escrito 10%, não é 0,7% da matéria que entra na reação vira energia, enquanto que numa captura de massa por um buraco negro é 10% da matéria capturada é que vira energia. Então, a gente pode dizer o seguinte: a acreção de matéria a um buraco negro gera energia com eficiência 14 vezes maior que da fusão nuclear. Então, a gente pode dizer, é um dos mecanismos mais eficientes de geração de energia no universo, é a captura de matéria pelo buraco negro supermassivo, ou um buraco negro em geral. Tá. Então, eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque parece um paradoxo, né? Um buraco negro que não deixa nada escapar, né? Que é escuro, né? Porque não escapa nem a luz, é um dos maiores geradores de energia do universo, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia com uma queda d'água numa hidrelétrica, né? Que transforma também energia gravitacional no potencial gravitacional da Terra em energia elétrica, através, né, dessas barragens que depois, né, a queda da água move uma turbina que gera energia elétrica. Então, eu diria assim que a queda d'água, né, é o equivalente à queda de matéria no buraco negro, e a turbina mais o gerador é o disco de acreção gerando energia radiativa, jatos e ventos. Então, aqui, onde é que a gente observa as galáxias ativas? Então, aqui um exemplo de galáxia ativa, então, em que o buraco negro supermassivo está capturando matéria. Essa é a Centaurus A, que está a 12 milhões de anos-luz. E a gente sabe que, já conhece essa galáxia, que isso aí é o resultado da captura de uma galáxia espiral menor por uma galáxia gigante elíptica. E a gente entende que essa captura, então, levou gás para o centro e ativou o buraco negro no centro, emitindo esses jatos que estão aí aparentes, né, que tu observa em raio-x, observa em rádio, observa mesmo na luz óptica, né? Então, o buraco negro ativo, o buraco negro supermassivo ativo, gera um feedback na galáxia. Então, a radiação e as ejeções do disco de acreção vão impactar na galáxia e acabar influenciando a evolução das galáxias. Isso aí, então, a gente acredita que o buraco negro tenha um papel fundamental na evolução das galáxias, principalmente mais para o passado do universo. Então, eu tenho trabalhado, né, na alimentação, no estudo da alimentação dos buracos negros supermassivos, observação, né? E então, aqui é um exemplo de uma observação do nosso grupo, né, de gás espiralando em direção ao centro de uma galáxia ativa. Eu também fiz recentemente um review, em 2019, dos processos que levam à alimentação dos buracos negros supermassivos em diferentes escalas, né? Então, a gente tem
os mergers, que é a colisão entre galáxias, como tem na Centaurus A. A gente tem barras e estruturas internas que levam gás para o centro, e a gente tem estruturas mais internas nos 1000 anos-luz centrais, que também são espirais, mas espirais compactas, que acabam levando a matéria até o disco de acreção. Então, eu mostrei várias evidências observacionais da presença dessas estruturas, né? Até chegar naquele esqueminha parecido com aquele que eu mostrei no começo da palestra, né? Que a gente tem o disco, a formação do disco, e a gente também tem uma estrutura que é bastante, digamos, presente, que é esse toroide de poeira, ou seja, a radiação do disco de acreção evapora a poeira até uma certa distância, mais ou menos a uns 3 anos-luz de distância do buraco negro, começa a ter a presença de poeira em moléculas, né, que é o chamado toroide de poeira que a gente tem nos núcleos ativos de galáxia, é uma estrutura bem típica. Então, um pouco do meu trabalho nessa parte de alimentação de buracos negros, né, foi um resultado bem, assim, digamos, famoso na literatura, é a descoberta de uma captura de matéria por um buraco negro central numa galáxia que não era muito ativa. Ela tinha uma atividade bem pequena e, de repente, eu observei uma radiação que ninguém tinha observado antes. Então, a interpretação é que, lá no centro dela, eu consegui observar, com observações com o telescópio Blanco do Cerro Tololo, uma radiação que ninguém conseguia explicar. Vamos ver se eu botei aqui. Isso aqui é a radiação. Deixa eu botar o filmezinho. Então, aqui do lado direito, a gente tem uma região do espectro que se chama linha de emissão de H-alfa, que é uma transição nível 3 para o nível 2 do átomo de hidrogênio. E vocês veem que, por exemplo, a gente está acostumado com essas linhas de emissão, que são esses riscos aqui para cima, né? São linhas de emissão, transições de H-alfa, do átomo de hidrogênio, aqui transição do nitrogênio, né? Só que aqui embaixo, que está delineado aqui por essa estrutura, que é o modelo, né, em vermelho, tem uma emissão muito alargada. A emissão não alargada seria que nem essas aqui estreitinhas. Essa aqui é a emissão do H-alfa, que é essa linha do meio, muito alargada, e ela tem 2 picos. Então, a interpretação a gente está vendo, a gente modelou aqui, né, nesse filme mostra, a gente modelou a região que está emitindo essa estrutura de duplo pico como um disco girando, né? E esse disco, na verdade, não é exatamente o disco de acreção. O disco de acreção está aqui dentro. É uma região, porque é uma região de linhas largas, que a gente chama, que são nuvens que emitem H-alfa. Para emitir H-alfa tem que ter essa temperatura de 10 mil graus, então é a região mais externa do disco. Então, isso aí, a importância desse trabalho foi que essa galáxia já era bem estudada, é uma galáxia próxima, e nunca ninguém tinha visto essa emissão aí de duplo pico, né? Então, a interpretação é que a gente descobriu um evento transiente e a possibilidade é que a gente viu uma estrela sendo capturada pelo buraco negro, se desmanchou e formou esse disco, essas nuvens formaram um disco, e a gente está vendo a parte mais externa dele, que emite ainda essa linha H-alfa. Então, uma parte do meu trabalho é essa parte de captura de matéria dos buracos negros, mas também, atualmente, eu estou estudando o feedback do buraco negro, né? Então, por exemplo, um trabalho recente, né, em 2021, em quasares que estão de 3 a 4 bilhões de anos-luz, liderado pelo meu aluno de doutorado, Bruno Dallagnol de Oliveira, a gente observou esses quasares. Então, aqui é uma imagem do Hubble, do contínuo, né? Então, aqui 50 mil anos-luz, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem uma galáxia aqui, o contínuo significa emissão das estrelas. E o que tem em particular aqui é que tem uma galáxia companheira. Isso aqui a gente chegou à conclusão que é uma fusão de 2 galáxias ocorrendo. E
e essa fusão despertou o buraco negro, e aqui nessa imagem da direita, a gente tem uma imagem num filtro que isola o gás ionizado, numa linha que é a linha, um comprimento de onda 5.007 angstroms, do oxigênio 2 vezes ionizado. Então, a gente vê que o gás se espalha muito além do corpo da galáxia, né? E a gente também conseguiu estudar a velocidade desse gás, e a gente conseguiu, então, ver que tem muita energia sendo liberada do buraco negro e influenciando aqui esse sistema. Então, isso é o que a gente chama de feedback, né, do buraco negro. Então, esse trabalho, assim, é o trabalho do time AGNIFS, né? AGN é Active Galactic Nuclei, é o núcleo ativo de galáxias, Integral Field Spectroscopy, tá? Esses instrumentos é um instrumento bem importante que se usa em todos os observatórios agora ópticos, né, que é o Integral Field Spectroscopia, ou espectroscopia de campo integral, né? Então, aqui bem no cantinho superior direito, a gente tem o princípio dele, né? Então, a gente tem uma galáxia onde a gente pode fazer uma imagem num comprimento de onda, mas, na verdade, a gente tem um espectro de cada ponto da imagem. Então, a gente, na verdade, tem um cubo de dados. Se a gente tira uma fatia em comprimento de onda, a gente pode ver a imagem do objeto num determinado comprimento de onda. E uma sequência de comprimentos de onda permite que a gente estude a distribuição das estrelas, se a gente escolhe um comprimento de onda, a distribuição do gás, a velocidade do gás, fazendo a cinemática, né? Então, pelo efeito Doppler da luz, a gente consegue também tirar a cinemática, e por isso que a gente conclui sobre os movimentos do gás ali no entorno dos núcleos ativos. Então, aqui, só para ilustrar, né, umas figuras sobre os telescópios que eu usei ao longo da minha vida, né? A gente tem o Blanco, que foi onde eu fiz aquela descoberta, né, do buraco negro da NGC 1097, que capturou possivelmente uma estrela. Aqui a gente tem o SOAR, que tem o mesmo tamanho do Blanco, né, que o Blanco é do Cerro Tololo, que a gente não tem muita participação, não tem participação, mas o SOAR a gente tem 30% desse telescópio, né? Então, isso aqui a gente usa bastante para observação, está lá no Cerro Patión, no Chile. E o Gemini, que é o nosso maior telescópio, que atualmente a gente tem direito de observar, né? A gente tem 6% do tempo, e a gente vê, né? Vocês podem comparar os tamanhos, né? Aqui eu com um telescópio de 4 metros, e aqui é eu com um telescópio de 8 metros, né? Então, dá para ver, né? Quão maior é. Atualmente também eu tenho usado telescópio de raio-x, que é o Chandra, esse aqui embaixo. Também o telescópio espacial Hubble já usei várias vezes. Agora, com o Bruno, meu aluno, a gente está usando o ALMA, que é o Atacama Large Millimetric Array, que é um arranjo de 66 antenas, lá a 5.000 metros de altitude, que observa na faixa milimétrica, que é muito importante para observar moléculas. E as moléculas, para formar nuvens moleculares, é que formam estrelas, que alimentam buracos negros. Então, é bem importante trabalhar com o ALMA. Só para exemplificar outros instrumentos que a gente tem usado, né? Instrumentos para surveys, né? Que seria observar vários objetos. Então, o MANGA a gente acabou de usar, que nós estudamos tanto esses mecanismos de feedback, ejeções, como populações estelares, né? Então, aqui eu tenho colaboradores, eu tenho uma aluna de doutorado, a Lara Gato, eu trabalho em colaboração com o Rogemar Riffel, o Sandro Heimbold e o Jaderson Chimoia. Atualmente, nós entramos no LSST através do LINEA, Laboratório Institucional de Astronomia, né? Que a gente está querendo apoiar ele, o LINEA, né? E também vai nos permitir ter acesso a um dos melhores, mais importantes projetos da década que vem agora, né? Que é o Vera Rubin Telescope, que é o LSST, que vai produzir um survey do céu a cada 4 noites, em média, né? E daí, então, vai ser imagens rápidas,
Isso, ele está também no Cerro Patión, onde está o Gemini Sul e onde está o SOAR. Ele também está lá, o LSST. E a gente, então, vai conseguir observar o céu inteiro visível lá do Cerro Patión a cada 4 noites, só que integrações muito rápidas. E, então, a gente vai descobrir novos objetos variáveis, a gente vai acompanhar objetos que a gente já sabe que são variáveis, a gente vai conseguir somar, acumular essas mensagens para observar cada vez mais profundamente o céu. Então, infinitas possibilidades aí que a gente vai ter com o LSST. Entrei também num projeto aí, junto com um time de brasileiros, que é o Prime Focus Spectrograph, que é do telescópio Subaru, que está lá no Mauna Kea, lá no Havaí, porque o Brasil construiu as fibras ópticas para um instrumento, né, que se chama Prime Focus Spectrograph. E esse instrumento vai obter 2.600 espectros simultaneamente, com uma colaboração de uma equipe de brasileiros. Então, tem um aluno, Gabriel, trabalhando nisso aí também. Queria falar um pouquinho, né, do James Webb também, como eu já mencionei, né, um dos principais objetivos, mas não o único, do James Webb é chegar até o fim da Era da Escuridão, ver as primeiras estrelas se formando. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o Hubble já chegou até uns 500 milhões de anos após o Big Bang. E a gente espera que o James Webb chegar, quem sabe, 50 milhões de anos. Ainda não sabemos o valor, mas mais ou menos essa é a expectativa, né? Então, a gente está querendo observar cada vez mais longe no céu. E o que acontece? Como tem... Bom, deixa eu falar aqui. Primeiro, comparar as características, né? Aqui a gente tem o Hubble comparado com o James Webb. O Hubble tem 2,40 metros, o James Webb 6,5 metros, tá? 6,50 metros. E uma diferença fundamental é que o James Webb vai observar no infravermelho, né? E por que foi escolhido o infravermelho? Pela expansão do universo, né? Então, quando a gente olha longe, mais rápido as galáxias estão se afastando, e a luz delas, que a gente vê, por exemplo, no universo próximo, no óptico, ela fica desviada para o infravermelho, né? Então, se a gente quer observar a luz das galáxias distantes, tem que observar no infravermelho. E também uma outra coisa particular, né, que ele está bem mais longe de nós do que a Lua, né? Ele está nesse ponto L2 de Lagrange, a 1,5 milhões de quilômetros de nós. Então, ele fica, na verdade, orbitando o Sol, orbitando o ponto de Lagrange 2, mas, ao mesmo tempo, orbitando o Sol junto com a Terra. Então, sempre no lado oposto da Terra em relação ao Sol. E daí a gente tem as primeiras observações do James Webb, né? O primeiro campo profundo, que mostrou mais de 3.000 galáxias num campo que é 1/12 o tamanho da Lua, né? E a gente também está observando galáxias individuais. Aqui é um exemplo, que é o quinteto de Stephan, uma imagem composta no infravermelho próximo e no infravermelho médio. Então, o infravermelho médio é um comprimento de onda que a gente ainda não consegue, já tinha observações do solo, mas é muito difícil porque a Terra emite no infravermelho médio, os instrumentos emitem no infravermelho médio, então a observação sempre foi muito difícil. Então, o James Webb está trazendo novidades, assim, imagens do universo como a gente nunca viu nesse comprimento de onda, do infravermelho médio, que é 5 microns em diante. E aqui a gente tem, então, o nosso projeto, só estou usando o quinteto de Stephan para mostrar mais ou menos o que a gente vai fazer, né? É um trabalho liderado pelo Rogemar Riffel e a Marina Bianchim, e eu e o Rogério Riffel somos os colaboradores. Então, o que tem que nos interessa muito no infravermelho médio é o gás molecular, porque o gás molecular a gente está observando com o ALMA, mas o ALMA observa um gás molecular mais frio e a molécula de hidrogênio, H2, que é predominante
a molécula predominante no universo, ela não emite nos comprimentos de onda do ALMA. Então, se usa a molécula de CO e tu tem que fazer uma conversão entre CO e H2. E enquanto que no MID, no infravermelho médio, tem linhas do H2 que dá para observar diretamente. Então, o nosso projeto, nós ganhamos tempo para observar justamente o que acontece com esse gás molecular que emite no infravermelho médio. Então, a gente quer observar tanto a alimentação do buraco negro, como o feedback do buraco negro no gás molecular, que isso nunca foi visto ainda da Terra, né? Então, a gente está começando a ver, isso aqui é um exemplo das observações do quinteto de Stefan, que já foi, então, entre as primeiras observações do James Webb, para mostrar o que vai aparecer, né? Então, a gente enxerga várias espécies, tem o hidrogênio molecular também, e aqui tem a cinemática, né? Então, a gente vê que, por exemplo, azul significa gás vindo na nossa direção. Amarelo, gás se afastando. E a gente vê íons de argônio, íons de neônio. Então, a gente vai ver várias espécies e a gente vai poder comparar excitação e cinemática, né? E ver qual é o papel do feedback do buraco negro vista no gás molecular. Porque, assim, o gás molecular que existe lá no centro das galáxias é o reservatório de gás para formar novas estrelas. Se o buraco negro produz muito feedback e varre esse gás molecular, a gente forma menos estrelas. Então, esse é um processo que é uma influência do buraco negro na evolução da galáxia. E isso deve ter ocorrido principalmente no universo, mais no início do universo, quando a gente tinha mais gás, mais estrelas se formando, né? Então, nós estamos tentando, escolhemos objetos que têm bastante gás molecular para ver em detalhe esse processo, mas objetos mais próximos, onde a gente tenha a definição angular para ver os processos e quantificar qual é que é esse feedback. E no futuro, então, a gente tem, através da FAPESP, né, em São Paulo, eles têm uma participação no GMT, Giant Magellan Telescope, que é, então, esses telescópios terrestres de nova geração. Esse aí vai ser o GMT de 25 metros. A gente tem o ELT, Extreme Large Telescope do ESO, que tem 39 metros o espelho, né? Infelizmente, a gente não conseguiu participar do ESO, mas o GMT São Paulo está participando e agora eles querem ver se abre isso para toda a comunidade brasileira, com participação do CNPq nas operações. Então, aqui é só para me exibir um pouco as imagens Foi muito emocionante esse prêmio L'Oréal Unesco, para 6 mulheres recebem por ano, né? E eu fui na América Latina. E daí foi uma coisa assim que, digamos, é um reconhecimento assim que eu nunca vou esquecer. Foi muito legal, porque eu cheguei aqui no aeroporto, tinha cartazes meus aqui, ó, no aeroporto Charles de Gaulle, eu chegando e eu vendo esses cartazes aí, né? E também na própria cidade, né? Na rua, ficou por os dias que a gente estava lá no evento, as nossas imagens nas ruas de Paris, né? E depois na Sorbonne, foi o evento, a gente também foi bem prestigiada lá, com muita gente escutando a gente, e aqui a gente depois fizeram um filme sobre cada uma, e a gente fez um discurso, foi muito bacana. E daí, então, com isso, eu acabo a minha apresentação. Vou aproveitar a oportunidade para contar para vocês que eu estou escrevendo um livro sobre buracos negros, deve sair nessa editora Almedina, que é uma editora de Portugal, mas em língua portuguesa, para o Brasil, para Portugal e outros países de língua portuguesa. Esse livro ele não é um livro técnico, mas ele é um livro assim que conta um pouquinho a história dos buracos negros do meu ponto de vista, né? Quais foram as minhas contribuições, que eu acho que isso é importante, desafios e peculiaridades que aconteceram comigo, mas é sobre buracos negros, assim, e eu diria assim, não é técnico, mas eu acho que pessoal assim de
cientista também pode apreciar, porque eu coloco, não tem muitas equações, mas coloco mais o conhecimento, o que a gente sabe hoje em dia, né? Qual é o significado dos buracos negros no universo, etc. E daí faço também propaganda aqui de homepage, Instagram, Twitter. E termino por aqui, então. Muito obrigada pelo convite de vocês, parabéns pelo evento, eu acho muito bacana, assim como vocês valorizam as mulheres cientistas, eu acho que é um prazer muito grande para a gente ver essa valorização das jovens com a gente, e vocês têm mais aqui continuar nesse caminho, e muito bacana que já está se tornando um evento internacional, né? Porque as próprias cientistas agora estão indo para outros lugares, né? E eu acho que isso é muito bacana. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. O seminário foi excelente, todo mundo aqui Espero que tenham acompanhado. batendo as nossas palmas virtuais. Obrigada. E, bom, agora a gente abre espaço para as perguntas. Já temos a primeira pergunta aqui da Catarina, que está levantando a mão. Fala, Catarina, pode Catarina. falar. Muito obrigada pela palestra, Thaisa. Estou animada para esse livro aí que vai sair, achei legal saber disso. E acho que para todas as mulheres aqui, conseguir ter essa oportunidade de falar com uma mulher que é premiada pela L'Oréal, né? Pode ser um sonho para muitas nós também. A gente fala, não, isso é possível, uma brasileira chegar lá. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu queria perguntar uma coisa assim que não é exatamente sobre o seu trabalho, mas que eu acho que eventualmente o seu trabalho vai ser relevante nesse sentido, porque com o James Webb, conforme a gente vai avançando em redshift, parece que todos os resultados que a gente vai tendo, a gente sempre esperava que aquelas primeiras galáxias e primeiras estrelas fossem um pouquinho mais precoces, assim, não sei, um pouquinho menos desenvolvidas do que elas já estão aparentando, seja em questão de formação estelar, massa de buraco negro, a poeira e etc. Então, isso está indicando que ou o processo de feedback tem que ter sido muito extremo, ou que talvez as estruturas começaram a se formar muito antes. Qual desses fenômenos físicos você acha que interfere mais? Você acha que é um pouquinho de cada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pois é, eu acho que tudo começou muito antes, né, do que a gente pensava, né? Porque na verdade o que a gente está concluindo é que aquelas imagens borradas que a gente via era mais um problema instrumental do que qualquer outra coisa. Então, no momento que tu enxerga com um telescópio com maior definição, né, com melhor qualidade de imagem, tu consegue ver que já tem galáxias quase maduras lá no primeiro bilhão de anos de idade do universo. Então, eu diria assim que acho que o pessoal dos modelos está puxando os cabelos para poder reproduzir isso, né? E eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que é justamente para isso que a gente constrói instrumentos, né? Quer dizer, a gente se faz a teoria, daí se observa, e daí, bom, tem que revisar a teoria. Como é que pode ser que isso já seja assim, né? Então, a evolução parece que foi muito mais rápida, e ainda eu estou para ver assim, se a gente tem alguma novidade em relação aos buracos negros, porque, por enquanto, parece ser que as galáxias se formaram primeiro, porque a gente consegue ver muito mais galáxias com mais alto redshift do que quasares, por exemplo, alto redshift. Mas é bem próximo, né? Então, acho que está faltando um senso para a gente, né? E espero que James Webb consiga fornecer mais um senso, porque a gente está observando sempre objetos extremos, assim, né, que não são a população, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário ainda que precisa se definir melhor com mais observações, mas eu acho que você colocou muito bem, eu acho que uma das coisas principais é a gente ver que o universo parece que evolui bem mais rápido do que a gente pensava. Bom, obrigado pela resposta, professora. A gente segue, então, para a segunda pergunta, que é a da Carla. Carla, pode falar. Oi, Thaís. Nossa, Oi, excelente seminário. Muito obrigada pela palestra. Dá muito orgulho de ver essas fotos suas lá espalhadas por Paris, pelo aeroporto. Nossa, foi muito bacana. Lindo, muito bacana.
Parabéns. Obrigada. Dá muito orgulho de ter alguém assim próximo da gente. Realmente uma pessoa que a gente olha e pensa, eu quero ser essa pessoa no futuro. Então... É só trabalhar duro que tu chega lá. Sim, essa parte nós estamos fazendo. Não, estou vendo que estão trabalhando bastante, todo mundo. A minha pergunta é mais... eu acho que é um pouco de um choque entre teórico e observacional, assim, porque eu conheço um pouco da parte teórica dos buracos negros, né? E aí, vendo a sua palestra, você estava falando sobre o tipo de radiação que vocês detectam, jatos relativísticos e a radiação que vem do disco de acreção. Sobre a radiação de Hawking, especificamente, isso é algo que ainda não é detectável, é algo